Olá pessoal, estamos aqui na comunidade Padre Hildo Bandeira. Meu nome é Luciano Anselmo, eu sou morador aqui da comunidade Padre Hildo Bandeira. E agora a gente vai fazer uma análise da problemática do terreno. Eu vou colocar o terreno mais preocupante, que é o terreno local disponível no plano diretor de reassentamento e relocalização do programa João Pessoa Sustentável. Está no site da prefeitura, é só você colocar lá PDRR, está lá. O plano diretor de reassentamento e relocalização localiza-se aproximadamente na página 80, 81, 82, 83, a disponibilidade desses terrenos, certo? E agora eu vou tentar fazer uma análise de acordo com o TCC de Camila de Andrade Oliveira, da Universidade Federal da Paraíba. Ela é uma graduanda de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. É um documento simples, certo? Achei ele mais fácil de leitura, são só 119 páginas no total. Da capa até o final. E aí o que acontece? A gente vai fazer agora uma visita ao terreno 3, certo? E enquanto isso eu vou fazer uma leitura dinâmica especificamente das problemáticas do programa João Pessoa Sustentável terreno 3, né? Que a gente tem que focar exatamente nessas situações. Quais são os problemas? E aí, aproveitando, temos a questão da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que o processo administrativo que eu fiz no IDOC, Prefeitura Conectada, disse que não é da responsabilidade deles avaliar o terreno, mas de acordo com o plano, certo? É um documento das coordenações de defesa civil nacionais, que a Prefeitura faz parte, está cadastrada. A Prefeitura Municipal de uma pessoa que tem a defesa civil daqui de uma pessoa cadastrada. Eles têm que verificar os problemas disponíveis nesse terreno. Vamos lá, né? Estamos aqui na comunidade Padre Hildo Bandeira, aqui é a Beira Rio, ó. Aqui é a rua Beatriz Maria do Espírito Santo, a Associação de Moradores aqui. Eu estou um pouco gripado, gente. Eu já fiz 3 exames de Covid e deu negativo, então, vida que segue. Aqui é a rua Maurício Alexandre de Medeiros, a praça Luiz Patrício. E o trabalho que a gente vai avaliar é isso aqui, ó. Certo? Eu vou pular a questão. Eu vou pular a questão dessa apresentação aqui, ó. Trabalho de conclusão de curso, apresentada a coordenação de curso de graduação em engenharia civil da Universidade Federal da Paraíba, Campus 1, João Pessoa, Paraíba. Requisitos para obtenção do título de bacharel em engenharia civil. Orientador, professor Dr. Fábio Lopes Soares. E aí eu acho interessante, algumas coisas relativas a esse material, que até eu fiz print de algumas situações. Fala-se muito sobre a questão do talude. Talude, nada mais é do que a superfície inclinada dos terrenos. Por exemplo, aqui, ó, na praça, isso é uma talude, certo? Que é a superfície inclinada do terreno. E aí, dependendo do tipo de solo, por exemplo, se é um solo arenoso, rochoso, de magnésio, essas coisas. De magma, desculpa, magnésio não, de magma, essas coisas. E aí, a gente segue nessa situação. A gente vai tentar fazer aqui uma leitura dinâmica, certo? Relativo ao programa João Pessoa Sustentável. Deixa eu ver se melhora, se eu colocar. Melhorou para a leitura, né? E aí a gente vai seguindo aqui, ó. De acordo com o plano diretor de reassentamento e relocalização, página 81, 82, 83, a Prefeitura Municipal de João Pessoa vai disponibilizar para o programa João Pessoa Sustentável 3 terrenos que já está prevista a sua desapropriação. A desapropriação já foi qualificada no documento diretor de reassentamento. Agora, no presente momento, está em elaboração o PRR. O PE
PRR, que é o Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização das 8 comunidades. Exemplo, a Padre Hildo Bandeira vai ter um PRR, certo? A Santa Clara vai ter um PRR, Cafofo Liberdade vai ter outro Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização. A Tito Silva vai ter um PRR, o Miramar vai ter um PRR, a São Faena, já falei, e a Vila Tambalzinho. De acordo com o plano diretor, especificamente esse espaço aqui, ó, que a gente visualiza aqui, é Avenida Beira Rio, Ministro José Américo de Almeida, Avenida Rua Doutor Severino Procópio, Avenida Esperidião Rosa. Nessa bifurcação do lado de cá, logo após o terreno da Cagepa, é considerado pelo plano diretor de reassentamento e relocalização um dos terrenos, é o terreno número 3 do programa João Pessoa Sustentável. E aí o que acontece? A gente já consegue visualizar aqui, ó, a questão de mata nativa, porque um dos principais problemas da gente, que eles qualificam do reassentamento das pessoas da comunidade, das outras comunidades envolvidas no programa João Pessoa Sustentável, é exatamente a situação que, primeiro, a gente mora em área de risco, mora em área de preservação ambiental, certo? Área de preservação permanente ambiental. Só que esse terreno aqui, ó, ele foi soterrado. Aqui era uma barreira, certo? Temos aqui um resquício de obra aqui, que essa obra aqui, ela foi embargada, foi proibida. E aí o que acontece? É super interessante a gente avaliar. Aí o vídeo vai acabar ficando longo, eu vou botar ele no YouTube, certo? É super interessante a gente ficar avaliando as seguintes situações. Esse terreno aqui, localizado na Avenida Beira Rio, logo após a Cagepa, assim, Beira Rio sentido praia, né? Logo após a Cagepa, esse terreno aqui que foi soterrado, certo? Temos as demonstrações aqui, ó. É uma área de mata nativa. E aí é super interessante a gente referenciar a questão lógica, científica, certo? Eu vou tentar ser o mais sei lá, fazer um resumo bem legal para que seja fácil a compreensão. Por quê? É necessário que a Prefeitura Municipal de João Pessoa se atente que, independente do processo de licitação, das empresas terem que fazerem os estudos e etc., e também o fato de o cronograma do programa estar totalmente fora, porque a gente não estou falando do cronograma que pode ser alterado a gente pode chamar dos repasses do BID ao programa, à Prefeitura Municipal de João Pessoa, relativo àquele empréstimo de 1 bilhão, certo? 1 bilhão, né? Não, 1 bilhão não, desculpa. 1 milhão de dólares. 1 bilhão de dólares. Sendo... Eita, já estou até perdido com relação. O que acontece é o seguinte, a Prefeitura fez um empréstimo de 100 milhões de dólares, que corresponde a, nesses 100 milhões de dólares, uma contrapartida da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nessa contrapartida que está prevista no Plano Diretor de Reassentamento, na resolução número 29 do Senado Federal, que autorizou o empréstimo da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E aí a gente também visualiza outras questões. Temos a questão do marcos legais. Esses marcos legais são as legislações que foram criadas pelo programa João Pessoa Sustentável para dar vazão. Tô chegando aqui, ó. Aqui já dá pra gente ter uma noção, ó, de como esse espaço aqui, ó, é uma barreira. Aqui a barreira ela é menor.
certo? Ali fica a empresa Flora Shopping, tá? E aí voltamos à situação dos terrenos do conjunto habitacional, especificamente esse. Tá dando para ver aqui, ó, é um terreno, é uma talude, né? Como eles gostam de dizer, é uma barreira. E para piorar, essa barreira ela foi soterrada. Ela foi soterrada com qualquer tipo de material. Como a gente pode ver, tem entulho, tem barro, tem areia, tem pedra, tem lixo, tem pneu, tem tudo. Aqui você não encontra mais tanto resíduo, porque os catadores passaram por aqui e fizeram uma verdadeira limpeza. Entendeu? Por isso que a gente não visualiza tanto. E aí, vamos tentar fazer uma explicação. Vou ter que pegar um local aqui que tem uma certa sombra, porque eu não consigo ler no celular. Infelizmente eu não tenho como imprimir 119 páginas, nem que seja só as páginas do assunto, porque tirando a capa, sumário, agradecimentos, as notas de rodapé e tirando também as referências, umas 70 páginas, 90, 80 páginas por aí, quase 80 páginas se a gente for olhar por esse ponto. Só que infelizmente não dá para eu fazer, porque uma impressão custa R$1, eu não tenho R$80 para gastar nisso. Daria mais do que R$80, mas só a parte do assunto. Mas é importante a gente salientar essa situação aqui, ó. Esse programa, certo? Estabelece algumas regras. Eles usam as desculpas nas suas publicidades, certo? Nas suas publicidades, eles usam algumas desculpas de que o motivo das pessoas saírem é a área de risco. E aí eu volto a usar os exemplos do meu vizinho, que reformou a sua casa, construiu do zero, derrubou a casa antiga que morava lá, comprou o terreno, contratou uma empresa de construção, certo? E nessa empresa de construção, ele simplesmente construiu a casa dele do zero. E aí eu vou para as leituras, para facilitar o entendimento. Vou pular os agradecimentos, essas coisas. O resumo, figuras. A introdução, eu acho bastante interessante a gente fazer a introdução. A ocorrência de desastres naturais, lembrando, a gente está lendo o TCC de Camila de Andrade Oliveira, certo? Bacharel em Engenharia Civil, tá ok? Da Universidade Federal da Paraíba. A ocorrência de desastres naturais nos centros urbanos tem se tornado mais frequente a cada ano. Ok? Consequência de uma combinação de fatores que envolvem eventos de natureza ideológica, hidrológica, eventos antrópicas. Eventos antrópicas é ações do homem, tá? Por exemplo, quando a gente coloca aterro, quando a gente faz uma fossa, quando a gente cava para fazer a construção, quando a gente tampa um espaço de fluxo de água, certo? E aí o que acontece? Continuando, eu vou, nas últimas décadas, o crescimento populacional e o processo de urbanização acelerado resultaram em mudanças significativas no perfil das cidades brasileiras. Segundo os dados demográficos de 2010, o percentual da população urbana do Brasil passou de 45% em 1960 para 84% em 2010. De acordo com o IBGE Educa 2017, as décadas 70 e 80 no Brasil foram marcadas por um intenso processo de êxodo rural, como resultado da mecanização da produção agrícola que culmina no deslocamento da população. Aquela velha história, né? A população sai, tenta procurar uma melhoria
E aí agora a gente vai pular, né? A gente falou essa introdução. Vamos lá, é porque andou aqui. Eu vou fazer a leitura e quando eu encontrar algumas coisas específicas disso, aí eu faço a apresentação aqui para vocês. É porque infelizmente não dá para sair andando, porque na luz do sol atrapalha. Entendeu? Aí aqui tem a questão da estruturação, né? Eles utilizaram como fundamentação teórica do trabalho, abordando definição e classificação de movimentos de massa, os fatores de risco, a metodologia do mapeamento de risco desenvolvidas no Brasil e o mapeamento de risco utilizados e realizados nos anos 2013 a 2019 pela Prefeitura de João Pessoa. No terceiro capítulo será apresentada a metodologia empregada na classificação, no quarto capítulo serão apresentados os resultados e as discussões do mapeamento de risco do município de João Pessoa. E no sexto e último capítulo são feitas as considerações finais. E aí vamos para a fundamentação teórica, né, gente? Segundo Higland Boland, 2008, movimentos de massa, também conhecidos por deslizamento de terra, compreende a movimentação do solo, rocha ou detritos e materiais orgânicos sob efeito da gravidade e a formação geológica resultante desse movimento. Segundo Tominaga, os movimentos de massa fazem parte da evolução geomorfológica das regiões serranas, sendo mais frequentes nas regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil, né? Em um movimento de massa, dois parâmetros são fundamentais: a coesão e o ângulo de atrito dos solos. Esses fatores, além de caracterizarem o solo quanto à sua resistência e ao movimento, a tendência ao deslizamento torna-se maior quanto menos fatores foram esses parâmetros. Em movimentos de deslizamento de rocha, além do ângulo de atrito e da coesão, outro parâmetro fundamental é o plano de fratura da rocha, que indica a presença de planos presenciais de fratura e, consequentemente, movimentos de massa. Esse movimento de massa, eles estão dizendo sobre deslizamento. O deslizamento da talude, que é superfícies inclinadas. A existência de superfícies inclinadas em encostas constitui um dos fatores analisados, certo? Na determinação do risco de movimentos de massa, sendo as superfícies denominadas de talude, certo? Um talude é qualquer superfície inclinada de um maciço de solo ou rocha, podendo ser do tipo natural, aquele que é gerado naturalmente pela natureza, certo? Denominado encosta, ou escavado, podendo ser de corte ou de aterro, que é o caso daqui, né? Tem uma parte aqui de aterro que é natural, certo? E tem outra parte de aterro aqui que não é natural. Como assim? Quando a gente for mais para dentro, a gente vai verificar algumas situações nessa problemática. O que é que acontece? A gente visualiza aqui, nesse terreno, que os espaços onde está um aterro um pouco mais antigo já tem formação de quê? De vegetação. Essa vegetação pode ser o capim, árvores, eu esqueci que daninhas, entre outras situações, como por exemplo, aquela velha... Eita, eu esqueci, mas depois eu me lembro. Aquela planta que dá coceira. Mas vamos lá. A deflagração, ó, lembrando, certo? O talude é qualquer superfície inclinada de um maciço de solo ou rocha. No caso daqui, de solo, tá? A deflagração da instabilidade, instável. Instabilidade de instável. Algo que não está estável. Onde há propensão de dano, risco, problemas. Tá bom? Lembrando, estamos falando do documento TCC, certo? De Camila Andrade de Oliveira, engenheira civil, que foi aprovada, certo? Para discussão. Aí vamos lá. A deflagração da estabilidade de um talude, né? A superfície inclinada de um maciço de solo. A superfície inclinada de um maciço de solo. Superfície inclinada de maciço de solo é um talude. Tá bom, gente? É qualquer solo que seja inclinado e esteja maciço. Porque o adensamento ele é natural. O solo em si, aquela fixação, se você colocar um aterro, terra em qualquer local, depois de um tempo,
as atividades humanas, as pessoas andando, a água da chuva, vai fazer com que esse espaço ele se adense, se fixe no local, se torne mais rígido. Certo? A deflagração de instabilidade de um talude se dá-se quando as tensões cinçantes, mobilizadas se igualam à resistência ao cisamento do solo. A resistência é o quê? O solo ele tem um certo nível de resistência. Se o solo ele não tivesse resistência, qualquer coisa ele se afasta. Um exemplo de um solo sem resistência, a areia da praia. Se você pisa, dependendo do seu peso, você já afunda, tá? E já é um solo muito bom para atividade física. Nessa situação, o fator de segurança do talude assume valor unitário, caracterizando o equilíbrio, limite e deflagrando a ocorrência de movimento de massa. A ocorrência de massa nada mais é do que a queda, o deslizamento, o tombamento, qualquer situação dessa. Tem um escoamento. O escoamento se caracteriza principalmente de uma massa de terra muito mole, muito úmida, certo? Os movimentos de massa são classificados a partir do tipo de material mobilizado: solo, rocha e detritos. Da cinemática relacionada à velocidade, direção e sequência dos deslocamentos. Quando a gente fala de cinemática, é porque muitas vezes quando uma coisa cai, ela pode cair e seguir movimentos circulares, como ela pode cair em movimentos horizontais, verticalizados, no sentido do espaço, ou ela pode ter a direção. Por exemplo, o local que estiver fragilizado vai à esquerda, vai à direita, ela vai ceder em movimentos retilíneos. Dificilmente são retilíneos, né? Normalmente não tem. Agora, quando tem grandes volumes de massa, a gente pensa que tem uma uniformidade, mas não tem, tá? Os movimentos são, né, velocidade. Quanto ao tipo de material mobilizado, o movimento de massa pode ocorrer em rochas, solos ou ambos os materiais. Como no caso aqui, como é aterro, tem rochas, pedras, tem tudo. Rochas. Rochas são materiais naturais consolidados, duros e compactos de costas de terrestre. Podem ser do tipo magmáticas, são provenientes do resfriamento direto do magma, né? Dependendo do tipo de atividade, e nessas rochas podem ser intrusivas, mas não é o caso daqui, né? Sedimentares. Formam-se pela deposição de detritos oriundos da degradação de rochas pré-existentes e a partir de um agente simensante, e apresentam menor resistência que as magmáticas. Metamórficas são derivadas de rochas sedimentares ou magmáticas, são formadas através do fenômeno metamorfismo. POP 98. Apresentam menor resistência que as rochas magmáticas. Lembrando, a gente está falando do programa de Geopessoa Sustentável, terreno 3, a gente está aqui na frente do terreno 3, certo? Eu estou fazendo uma leitura do TCC de Camila de Andrade, relativa às áreas de risco, a delimitação de áreas de riscos do município de João Pessoa, que utilizaram como base específica dados da Defesa Civil. Que isso mostra, por exemplo, uma irregularidade muitas vezes na apresentação, que nem todas as pessoas são de área de risco, mas infelizmente, como está previsto aproximadamente na página 30 a 38 do plano diretor, a remoção da galera é única e exclusivamente para fazer um parque, pô. Só mais um parque na cidade, porque não dá para fazer esse parque e manter as pessoas. Mas vamos lá. Solos. Segundo Caputo, 98, página 14, solos são materiais que resultam do intemperismo ou meteorização das rochas, por designação mecânica ou decomposição química. Podem ser do tipo residuais, sedimentares ou transportados de formação orgânica. Os solos residuais são provenientes de rochas, tornam-se mais resistentes com o aumento da profundidade e permanecem no local da rocha de origem. Caputo, 1988. Os solos sedimentares ou transportados são solos que já foram residuais e que não possuem suas características fixas, sofrendo a ação de agentes transportadores, que podem ser aluvionares, transportados pela água, né? Aluvionares transportados pela água, eólicos pelo vento, coluvionares pela ação da gravidade e glaciares pela geleira. Os solos de formação orgânica são de origem essencialmente orgânica, seja de natureza vegetal, plantas raízes, seja animal ou conchas, podem ser residuais ou transportados e caracterizam-se pelo acúmulo de matéria orgânica. Tradução: adubo. Além dessa classificação, na análise dos movimentos de massa, o solo pode ser descrito como terra, caso seja composto principalmente por partículas granulares finas como areia, ou como detrito, caso seja composto por partículas mais grossas. Quanto à cinemática,
do movimento de massas, esse pode ser do tipo queda, tombamento, escorregamento ou escoamento. Certo? Agora a gente tá fazendo uma leitura dos tipos de procedimentos de coisas que acontecem de áreas de risco aqui em João Pessoa. Como assim áreas de risco aqui em João Pessoa? Por exemplo, a questão da queda, a questão do tombamento, escorregamento e escoamento. Escorregamento de terra, escoamento de terra normalmente vem muita questão de líquidos. E aí vem uma explicação de cada um. Eu acho interessante a gente ler, porque é importante a gente ter esse conhecimento, principalmente que muitas das pessoas aqui, das outras comunidades no geral, estão em área de risco e precisam conhecer esse problema para evitar passarem por risco. Quando eles identificarem que estão em uma situação de risco, eles poderem se ausentar, sair, ir embora, tá? Preservar a vida, que o importante é preservar a vida, o resto a gente conquista depois. Queda. O movimento de massa do tipo queda é caracterizado pelo desprendimento de blocos de rocha, solo, ambos os materiais, em encostas íngremes e pela ausência de superfícies de movimentação, resultando em um movimento do tipo queda livre, salto ou rolamento, em plano inclinado, tá, gente? Lembrando que toda vez a gente está falando de talude, superfícies de solo maciça inclinadas, tá? Pode ser de terra ou rochas. De acordo com England, Bronx, esse tipo de movimento ocorre tanto em taludes íngremes, né, quanto verticais. O volume de material mobilizado é variado e a velocidade de queda depende do tipo de movimento, sendo muito rápida ou extremamente rápida, quando em queda livre, dependendo da inclinação do talude, quando do tipo de rolamento. Quer ver um exemplo bem simples? Aquela pedra que caiu no interior da Paraíba, ela teve queda livre, porque ela só parou quando chegou em um espaço que serviu como barreira, como resistência maior do que a força dela. Mas ela foi degradando, acertou algumas coisas, mas... E aí vai. E aí tem a referência aqui, ó, dessa figura, tá vendo, ó? Mostrando, tá vendo, ó, os espaços aqui, ó. Normalmente, essa queda, ó, na parte de baixo do solo tá vaga ou quase vaga, tá? Tem uma abertura no meio. É o que a gente vê aqui, por exemplo, na Praia do Cabo Branco. Tombamento. O tombamento, figura 2, é caracterizado pelo desprendimento e rotação de blocos de solo rocha do maciço em torno de um ponto ou um eixo, abaixo do centro de gravidade da massa deslocada, sendo causada pela ação da gravidade sobre o peso do material deslocado, pela ação da água, do gelo em planos de fraqueza existentes, o maciço por vibrações, por processos de erosão, por condições climáticas ou escavações. O monitoramento de áreas predispostas à ocorrência de tombamento geralmente pode ser feito por meio de registros de movimentações dos taludes realizados por inclinômetros, esquemas do movimento de massa do tombamento. Olha para cá, ó. Essa parte azul aqui, possivelmente a gente está usando a referência da água. A força da água vai forçando o espaço de baixo, onde perde, tira a resistência, porque o solo ele vai até a parte de baixo, de cima para baixo. Quando o pé da barreira tira-se por movimentos de água, movimentos de vento, pode ser por atividades sísmicas, um terremoto, entendeu? Aí pode promover, por exemplo, o tombamento de terra. Aí o escorregamento, segundo o Tominaga, 2015, página 28, escorregamento são movimentos rápidos de porções de terreno, solos e rochas, com volumes definidos, deslocando-se sob a ação da gravidade para baixo e para fora do talude ou da vertente. Ainda segundo esses autores, movimentos de massa do tipo escorramento são deflagrados quando a força gravitacional vence o atrito interno das partículas do solo, responsáveis pela estabilidade dos taludes. Voltando, talude é todo espaço massivo, certo, de terra ou rocha, que está em um local inclinado, tá? Que tem a sua formação em algo que está inclinado, uma ladeira, uma barreira, tá? A depender do tipo de geometria, do tipo de material mobilizado, os escorramentos podem ser divididos em rotacionais ou circulares, translacionais ou planares e em cunha. O escorramento rotacional, figura 3, é caracterizado por superfícies de deslizamento curvas e concavas em formato de colher e movimentos aproximadamente rotacionais paralelos ao talude. Lembrando,
espaços de terra massivos inclinados, né? Possui uma velocidade de deslocamento que varia de extremamente lenta, moderadamente rápida ou rápida, sendo mais comum em materiais homogêneos, aterros, depósitos mais espessos, rochas sedimentares ou cristalinas intensamente. Tradução: o escorregamento de terra, ele seria mais propício para essa área da gente. Por quê? Temos na parte de baixo um solo que já é uma ladeira, já é uma barreira natural que aqui tem. Quem conhece a Beira-Rio sentido praia logo após a Cagepa sabe muito bem que o espaço daqui é uma barreira. E aí ele foi soterrado. Esse espaço soterrado ele tem um tempo para ocorrer a fixação, certo? Para haver adensamento dessa terra, que eu estou usando a palavra fixar, deixar duro, resistente, né? Ele vai ter um tempo. E aí, tipo, determinados solos, se eles não fizerem esse adensamento natural, eles ficam como se fosse um promovendo atrito ao outro. Ou seja, o solo anterior, solo natural que aqui se apresenta, ele com o solo, certo? Colocado, que você vê aqui, ó, barro, pedaços de cerâmica, lixo, só que a maioria do lixo aqui, principalmente os reciclados, já foram removidos pelas pessoas que trabalham com reciclagem. E aí o que acontece? O escorregamento de terra, que é o mais propício daqui, o solo natural, com esse solo posto por cima, se a promoção do atrito entre eles, a força, não ocorrer um adensamento ou ficar acontecendo esse atrito, e principalmente com a construção de conjuntos habitacionais aqui, o que é que pode acontecer? Haver o deslizamento de terra lá embaixo. O que a gente chama de deslizamento, mas o nome técnico aqui é escorregamento. O tipo de deslizamento de terra aqui, nós chamamos de escorregamento de terra, tá? O escorregamento rotacional, figura 3, é caracterizado por superfícies de deslizamento curvas e concavas em formato de colher e movimentos aproximadamente rotacionais paralelos ao talude. Possui uma velocidade de deslocamento que varia de extremamente lenta a moderada, rápida ou rápida. Perdão. A velocidade vai de lenta a moderadamente rápida ou rápida, sendo mais comum em materiais homogêneos, como a gente falou, aterros, depósitos mais espessos, rodas sedimentares ou cristalinas intensamente fraturadas, tá? Esse exemplo aqui, ó. Lembrando, a gente está falando aqui do Programa de Pessoa Sustentável e lendo o TCC de Camila de Andrade Oliveira, bacharel em Engenharia Civil da Universidade Federal da Paraíba. Segundo Tominaga, o escorregamento translacional, figura 4, caracteriza-se por apresentar uma superfície de ruptura plana e rasa, compreendendo na maioria das vezes profundidades de 0,5 que é meio metro a 5 metros, e maiores extensões de comprimento quando comparado ao escorregamento rotacional. Ocorre ao longo de descontinuidades geológicas, falhas, junções, superfícies e estratificações, ou nos pontos de contato entre rocha e solo, e possui velocidade de deslocamento lenta a moderada, né? É muito parecida com essa daqui, quase parecida com a situação anterior. E aí o escorregamento em cunha é caracterizado pela existência de estruturas planas, desfavoráveis à estabilidade de maciços rochosos, sendo esse tipo de movimento comum em taludes, lembrando, taludes, espaços de terra massiva, rochosas e de espaços inclinados. Tem que estar especificamente nessa questão da inclinação, tá? O escorregamento de cunha é caracterizado pela existência de estruturas planas, desfavoráveis à estabilidade de maciços rochosos, sendo esse tipo de movimento comum em taludes de corte ou em encostas que sofreram algum tipo de desconfinamento natural ou antrópico. Ação do homem, né? Antrópico é a ação do homem, quando o homem altera o meio ambiente. Aí o escoamento. O escoamento, a característica principal do escoamento é o grande fluxo de água. Fica aquela água, aquela lama, né? Segundo Ringland e Bronski, 2008, página 22, o escoamento é um movimento contínuo no qual as superfícies de cisamento têm vida curta, espaços reduzidos entre si e são preservadas. Dependendo da quantidade de água presente na mobilidade e da evolução do movimento, é frequente a mudança de escorregamento pela
para escoamento, certo? A mudança de escorregamentos de terra para escoamentos, caracterizado pela velocidade de ocorrência. O escoamento pode ser do tipo rastejo, lento ou corrida, rápido. Rastejo, conjunto de movimentos lentos e contínuos que não apresentam uma superfície de ruptura marcante, nem uma geometria bem definida, sendo praticamente imperceptível a diferença entre o material em movimento e o estacionário. Tominaga et al. 2015. Pode mobilizar qualquer tipo de material, solo, rocha, misturas dos dois, e apresenta velocidade de deslocamento muito baixas, movimentando geralmente menos de 1 metro por década. Um esquema desse tipo de movimento de massa é apresentado na figura 5. Segundo Higlin e Pronsky, página 2008, página 33, esse tipo de movimento, certo, é uma tensão de deslizamento interno suficiente para causar deformação, mas insuficiente para causar rupturas, sendo classificada em 3 tipos. Sazonal ocorre no interior e no fundo do solo devido a alterações de composição e temperatura. Contínuo ocorre quando a tensão de deslizamento excede a resistência do material. E progressivo ocorre quando os taludes, espaços de terra, rocha e maciços, inclinados, né, atingem o ponto de ruptura, ocasionando outros tipos de movimento. Tá? Talude é isso. Aí o esquema do movimento 5 é bem isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Há uma graminha. E aí, ó, os postes tortos, como a gente identificar, troncos curvados das árvores. Aí a gente visualiza isso aqui, ó, troncos curvados das árvores. Aqui, ó, troncos curvados das árvores, tá? Troncos curvados aqui, ó. É porque tá soterrado, mas é um tronco curvado das árvores. A árvore deveria estar normalmente aqui, nessa média, mas é um exemplo. Ali não tá, ó, que aquela parte ali é mais... Aí a gente vai entrando aqui e vai ver outras situações depois. E aí vamos lá. Lembrando, estou falando do programa Geoprocessamento Sustentável, leitura do documento do TCC de Camila de Andrade Oliveira, engenheira civil UFB. Corridas são formas de escoamento caracterizadas por uma velocidade alta e pelo caráter essencialmente hidrodinâmico. Hidrodinâmico é por causa das forças das águas. A dinâmica dela, a força, a propensão, o que dá a resistência, o que dá a velocidade, certo? A força, aquela velha história na física, que quando a força, a atividade que está sendo promovida, a força em si, ela é maior do que a resistência do solo, então o solo perde, porque a força da atividade hidrodinâmica e da atividade da água, né, da chuva, do alagamento, é maior do que a resistência. Apesar da ocorrência de corridas ser menos frequentes que a de rasteiros, esse tipo de escoamento pode provocar consequências de magnitudes muito superiores devido ao seu grande poder destrutivo e ao extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas. Um esquema desse tipo de movimento de massa é apresentado na figura 6. Quer ver um exemplo bem simples? O acontecimento da barragem de Mariana. Entendeu? É o exemplo. A água criou lama, a atividade hidrodinâmica fez o que fez. Aí, fatores de risco. Movimentos de massa são desencadeados a partir das rupturas das condições de equilíbrio que mantêm as encostas estáveis. Esse rompimento é provocado por uma combinação de fatores de ordem natural e antrópica. Antrópica, ações do homem, denominada fatores de risco. Segundo Alheiros, ano 2003, página 42, os fatores de risco são elementos ou características que determinam a suscetibilidade. A suscetibilidade quer dizer a possibilidade, o hábito, por algo ser comum a acontecer. A razão de acontecer é isso ou aquilo. Do meio e a vulnerabilidade do sistema e contribui para a composição do risco. Fatores de suscetibilidades. Os fatores de suscetibilidade são divididos em geológicos, morfológicos, climáticos, hidrológicos e antrópicos. Antrópicos, ação do homem, tá? Hidrológicos, água, climáticos, chuva, o tempo, né? O clima no geral. Fatores geológicos. Os fatores geológicos caracterizam os materiais quanto ao grau de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa, a partir de aspectos litológicos, texturais e estruturais. Alheiros et al. 2003. Litologia. De acordo com Bezerra 2019,
Os aspectos litológicos compreendem as características que influenciam os comportamentos físicos e químicos dos materiais que constituem a encosta, e que permite concluir acerca da resistência ao cisamento, a permeabilidade e a suscetibilidade de intemperismo desses materiais. É uma das coisas que a gente vai verificar aqui. Textura. O principal aspecto textural, a partir do qual é possível concluir acerca da suscetibilidade do material da encosta a movimento de massa, é a granulometria. Quando você vê areia da praia, ela não é granular? Entendeu? Segundo Alheiros, et al., página 2003, ano 2003, materiais arenosos são mais suscetíveis à ocorrência de processos erosivos do que de deslizamento, devido à sua alta porosidade e permeabilidade. A água infiltra fácil. Enquanto que materiais argilosos, apesar de apresentarem boa porosidade e a serem praticamente impermeáveis, são altamente suscetíveis à ocorrência de deslizamento e mais resistentes à ocorrência de processos erosivos. Estrutura, tá? Vamos para a questão da estrutura. A estrutura está relacionada à ocorrência de feições de heterogeneidade e descontinuidade em solos e rochas. Bezerra, 2019, viu ainda a disposição espacial da camada dos planos de fraturas e falhas. Tá? Os espaços dos solos podem ter fraturas ou falhas. Segundo Alheiros, et al., 2003, quando o declive do talude, certo? Declive do talude acompanha o sentido de mergulho das camadas, há maior suscetibilidade à ocorrência de deslizamento. Ou seja, aqui ó, um exemplo. Camadas concordantes, camadas opostas. Aqui ó, é uma camada oposta. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue identificar. Olha só, a camada do solo, eles seguem as suas linhatude. Por exemplo, esse solo de baixo, que é o mais fixo, mais que a gente não vê que está abaixo, ele segue a linha para cá. Esse aqui, ó, vamos supor que seja areia, segue a mesma linha. Esse daqui segue a mesma. Eles não promovem resistências um contra o outro, então logo não tem atrito. Já esses espaços aqui é diferente. Esse daqui segue para cá, a talude é para cá, né, a barreira, né? E aí, ó, ao sentido contrário, cada espaço de material de terra, ele está no sentido contrário. Então, um ao outro promove atrito. Essa promoção de atrito, essa ocorrência de atrito dos solos, promove alta incidência. E aí o que acontece? É o que eu disse agora há pouco. Temos o solo natural daqui, temos o solo desses ateus colocados, que temos de tudo. Temos barro, pedra, aterro é resíduo de construção, resto de construção jogado aqui, certo? O que temos aqui no terreno 3 é exatamente isso, resto de construção jogado aqui. Vamos ver se a gente... Aí o pré-adensamento, aí o adensamento é quando o solo se fixa, ele fica mais resistente. Um outro aspecto geológico relacionado à ocorrência de movimentos de massa é o pré-adensamento do solo da encosta. Segundo Alheiros, et al., 2003, o pré-adensamento do solo aumenta o coeficiente de atrito e, consequentemente, a resistência ao cisamento, ao conferir maior compacidade ao mesmo, o tornando mais resistente à ruptura. Por exemplo, quando ocorre o adensamento, fixa o solo de cima com o de baixo e assim sucessivamente, promovendo não atrito entre os solos, aí facilita, né? Aí vamos lá. Fatores morfológicos. Os fatores morfológicos estão associados a uma forma de encostas, certo? Segundo Alheiros, et al., 2003, quanto mais altas e extensas, com perfil concavo, baixa sinuosidade e alta declividade, maior suscetibilidade, maior possibilidade de acontecer deslizamento. Figura 8. Porém, Bezerra, 2019, ressalta que não existe relação direta entre inclinação e estabilidade, certo? E que encostas mais íngremes não necessariamente serão mais suscetíveis à ruptura, sendo necessários estudos complementares que atestem essa conclusão ou condição. Olha para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Concavos aqui, ó. E aí fatores climáticos, clima, né, gente? Os principais fatores de clima relacionados à ocorrência de movimento de massa são a temperatura e a umidade, né? Aí lembra, a água é o principal motivo de deslizamentos? Então vamos lá. Segundo o Bezerra, 2019, esses fatores atuam principalmente no intemperismo e na erosão das rochas e dos materiais do solo. De acordo com Alheiros, et al.,
2003, condições de calor e umidade elevados promovem a ocorrência do fenômeno de argilização, que consiste na decomposição decomposição de minerais mais frágeis. E como o feldspatos e micas, sendo este um dos fatores que favorecem a ocorrência de deslizamento em solos, na formação de barreiras, compostos principalmente por quartzo e feldspatos. Fatores hidrológicos, água. O principal fenômeno hidrológico associado à ocorrência de movimentos de massa é a chuva. Parte da água proveniente da precipitação, que é a chuva, sobre as encostas, infiltra no solo, a água de infiltração. E parte permanece à superfície, a água superficial. Segundo Alheiros, et al. 2003, as águas superficiais atuam principalmente nos processos de erosão e sedimentação controlados pela gravidade. De forma que, quanto maior a declividade, maior a velocidade de fluxo e, consequentemente, maior o poder de ação. Porque o que acontece? Naturalmente, a gente tem uma gravidade. Lembrando, 9,8, que a gente pode arredondar para 10, 9,8 por metro quadrado. Essa é a força do processo de erosão que acontece da força, de erosão, de atrito da chuva em barreiras. Por exemplo, quanto mais alto, a parte de baixo vai sofrer, porque você pega o valor de 10, 9,8 por metro quadrado, e multiplica pela altura, pela distância percorrida. Aí vai dar uma velocidade do fluxo, sem contar que ainda tem os fatores de pesos e os acúmulos que pode ter, que a água vai levando outras coisas e vai adquirindo, consequentemente, mais fatores enérgicos, mais forças que rompem essa resistência. Forças que eu falo rompem a resistência, é o que acontece. A água, quando ela está, vamos supor, a 20 metros de altura, descendo uma ladeira, quando ela passa os 2 primeiros metros, ela tem 10 vezes 2, dá 20. E aí vai descendo, já vai adquirindo mais velocidade, porque essa velocidade ela pode adquirir também pelas outras coisas que vão tornar o material que está sendo carregado maior força, maior peso, maior velocidade, tá? Aí vamos lá. As águas de filtração são responsáveis pela diminuição ou coesão aparente do solo e pela ocorrência de fenômenos ping-ping, que consiste em uma erosão interna ao maciço da encosta. Segundo Alheiros et al. 2003, a influência das águas de infiltração na ocorrência de movimentos de massa ou erosões depende da taxa de infiltração, da altura de nível freático e do tipo de solo da encosta, de forma que, quanto maior a infiltração e mais alto o nível freático, há uma probabilidade maior de ocorrência de movimentos de massa com solos argilosos e de processos erosivos nos solos arenosos. Certo? Lembrando, argilosos pode ocorrer um maior volume de massa, o solo que desce. Já os processos de erosão nos solos arenosos, granulares, certo? Tipo até a areia da praia. Os efeitos da chuva na encosta, aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, segundo Bezerra, 2019, as chuvas alteram a resistência do solo devido à diminuição da sucção, promove a dissolução da cimentação, diminui a resistência ao cisamento, certo, dos materiais devido ao aumento da poropressão, aumenta as solicitações externas devido ao aumento do peso específico sobre uma determinada área de encosta, entre outros fatores. Por exemplo, aumento de um peso e não tem resistência, cai. Além de promover a saturação do solo em períodos chuvosos, o nível freático se eleva e pode formar surgências ou fontes que podem provocar o descalçamento das encostas, facilitando o processo de ruptura ou amplificando processos erosivos. Alheiros et al. 2003. Quanto mais é elevado o nível freático, maior a saturação do solo e, consequentemente, maior o risco de deslizamento. O monitoramento da precipitação pode fornecer subsídios para a elaboração de uma estratégia de atuação frente às ocorrências de movimento de massa. Um dos principais resultados desse monitoramento é o estabelecimento de uma relação entre pluviosidade e movimentos de massa que correlaciona precipitação horária e acumulada com o mínimo de determinar a lâmina d'água necessária para deflagrar o movimento de massa. Uma dessas relações foi estabelecida por Soares e Ramos Filhos, 2015, para o município de João Pessoa. Para isso foram utilizados registros de ocorrências de defesa civil e dados obtidos na mídia local, referentes ao período de 2008 a 2013, além de dados das estações pluviométricas instaladas no município. A partir dos dados coletados, foram obtidos 3 condições entre escorregamento e pluviosidade, considerando eventos simples
apenas o movimento registrado do dia. Médios de 2 a 3 dias, movimentos registrados, e grandes, mais de 3 movimentos registrados no dia. Os resultados obtidos demonstraram que, para uma precipitação acumulada por 7 dias de 150 milímetros, o movimento de massa pode ser deflagrado com uma chuva diária de 50 milímetros no município de João Pessoa. As alterações climáticas ocorridas nas últimas décadas resultaram nas modificações dos padrões climáticos de diversas regiões do planeta, né? Sendo assim, é fundamental que essas correlações de pluviosidade e movimentos de massa sejam atualizadas com frequência razoável. Em complementação ao trabalho desenvolvido por Soares e Ramos Filho em 2015 e 2018, analisou a correlação entre pluviosidade e movimento de massa na cidade de João Pessoa para o período de 2014 a 2018. A partir dos resultados obtidos por Silva, 2018, verificou-se que a correlação de Soares e Filho, 2015, não se adequou aos registros de precipitação acumulada de 100 milímetros em um período de 7 dias, anteriores às ocorrências analisadas, sendo essa correlação válida apenas para os casos que a precipitação acumulada foi superior a 100 milímetros. Dessa forma, propôs uma nova correlação entre pluviosidade, que é a água, certo? Nível da água, a altura da água, e o movimento de massa para a cidade de João Pessoa, contemplando as ocorrências registradas desde 2008. A nova correlação demonstrou que eventos de escorregamento generalizado na cidade ocorrem a partir de uma precipitação diária de 60,4 milímetros e uma precipitação acumulada por 7 dias de 115,4 milímetros. Aqui o nível pluviométrico. Aí fatores antrópicos. Os fatores antrópicos, como foi informado anteriormente, são as ações humanas. O que as pessoas fazem. Os fatores antrópicos são relacionados à forma como a população interage com o meio em que vive, sendo um dos principais fatores agravantes das condições de risco. Em geral, essas interações, certo? Vamos lá, quanto tempo a gente está aqui? 51 minutos. Essas interações ocorrem por meio da execução de cortes e aterros para a conformação de lotes, lançamentos de águas sérvidas, esgotos, vazamentos em tubulações de água, esgoto, construção de fossas sépticas, depósito irregular de lixo, entulho, viu, gente? Entulho, um dos motivos, tá? Vamos lá, continuando. Remoção da cobertura vegetal, plantação de árvores de grande porte ou bananeiras, entre outras. A execução de cortes e aterros. A execução de cortes e aterros em áreas de risco geralmente ocorre de forma irregular, que é o caso daqui, né? Todo tipo de material. Não é um material específico para o terreno anteriormente aqui. A execução de cortes e aterros em áreas de risco geralmente ocorre de forma irregular, ocasionando aterros que nas condições naturais de estabilidade nas encostas, segundo Alheiros et al. 2003. Quanto maior a quantidade de moradias em área de risco e encostas, maior o volume de cortes e aterros, maior a probabilidade de verticalização das taludes e, consequentemente, maior o grau de risco. Lembrando, quanto mais inclinado, fazendo exemplo aqui, quanto mais inclinado, mais complexo é a questão. Então vamos lá. Lançamento de águas sérvidas com esgotos. O lançamento de águas sérvidas diretamente sobre o talude das encostas. Lembrando, o talude são espaços maciços de terra ou rocha em áreas inclinadas, né? Das encostas provoca a saturação do solo, podendo vir a induzir saturação e desgaste, certo? Do solo, e vir a induzir a ocorrência de um movimento de massa ou de processos erosivos. Movimento de massa, terra indo. Erosão, há uma queda de espaços. Segundo Tominaga et al., 2015, página 27, a contribuição de água no desencadeamento de movimentos de água se dá pela redução da resistência dos materiais divertentes ou pela indução do comportamento plástico e do fluido do solo. Além disso, dependendo da altura de lançamento, a energia de aplicação da água sobre o solo pode provocar o surgimento de sulcos e carreamento de partículas do mesmo. Ou seja, um resumo disso aqui, quanto maior o fluxo de água, maior a força, né? Maior é a energia provocada na relação, e aí quanto maior a energia e menor a resistência para suportar essa energia da terra, da água, e as falhas que adquire por causa dos aterros, por causa da chuva, por causa do esgoto, por causa de vazamentos, por causa disso e daquilo outro, acaba com o quê? Promove espaços onde vai aos poucos se degradando
E é o caso daqui, né? Que pode acontecer. Se for construído do jeito que está aqui, sem um planejamento, aqui pode ser não, aqui é uma área de risco. Esse tipo de interação revela a importância de infraestrutura sanitária das áreas de risco, principalmente no tocante aos sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e da educação ambiental dessas comunidades. Quanto melhor for a estrutura dessas áreas, a informação da população, menor o risco. Quanto mais vocês obtiverem informação, vocês não podem fazer isso, o que vocês devem evitar fazer, se for fazer da forma correta. Para quê? Para que não haja processos de erosão do solo e riscos para a população. Afinal de contas, é a gente que vai morar aqui, entendeu? É Luciano Anselmo falando, possivelmente, eu e minha mãe vamos vir morar para cá, entendeu? É uma possibilidade, porque o Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização não especificou o valor da compra assistida. A compra assistida está prevista no documento oficial que a gente teve na reunião com o secretário de Gestão Governamental do momento, que era Diego Tavares, qualificou que o quê? A pessoa, certo? A pessoa receberia 115 mil reais para fazer uma compra, um crédito. Só que não há possibilidade de uma pessoa de você comprar uma casa por 115 mil reais. Lembrando que uma casa ou apartamento não é só a casa ou apartamento, tem os impostos. Ah, mas vai ter isenção. Sim, vai ter, pode ter, mas nem todo mundo tem direito à isenção total. Tá? E aí essa situação. Mas vamos continuando. Construção de fossas sépticas. Segundo Alheiros et al. 2003, as fossas absorventes do tipo sumidouros funcionam como pontos de desconcentração de água, favorecendo a saturação do solo nos locais em que está instalada, de forma que, quanto mais próximas e quanto maior a quantidade de fossas, maior o risco de deslizamento no solo nas regiões próximas a essas estruturas. Aqui, ó, um exemplo, tá? Depósito irregular de lixo em entulho, que é o caso daqui. O acúmulo de resíduos na encosta provoca uma sobrecarga de peso, nos taludes. Taludes, lembrando, é todo conglomerado de solos, rochas, ou solo, né, terra, maciço, certo? Inclinada. Tem que estar especificamente inclinada, não pode ser uma planície, né? Tem que ser uma barreira. O acúmulo de resíduos nas encostas provoca uma sobrecarga nos taludes, que é potencializada com a ação das chuvas, que a gente vai ver ali o exemplo da chuva que levou grande parte desses aterros, que aumenta o peso do material acumulado, resultando na movimentação desses resíduos na encosta e no carreamento de parte do solo. Segundo Alheiros et al. 2003, o volume de lixo e entulho acumulado constitui um maciço artificial que, quanto maior a probabilidade de ocorrência de deslizamento. Entendeu? E aí imagine aqui sendo construído o conjunto habitacional, terreno 3, página 81, 82, 83 do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização. Imagine nesse espaço aqui que o documento da senhora Camila de Andrade, certo? O TCC dela, Camila de Andrade de Oliveira, TCC dela sobre delimitação de áreas de riscos de João Pessoa, apresentado, e ela passou, certo? Um documento válido, é científico, mostra que isso aqui pode ser uma área de risco. Mas a Prefeitura Municipal de João Pessoa, a Defesa Civil, alega que não tem responsabilidade de fazer a fiscalização desse terreno, porque ele não é habitado. Só que no futuro ele vai ser. E existe, de acordo com as políticas da Coordenação Nacional de Defesa Civil, que deveria haver uma fiscalização para ver os problemas desse espaço, para quando a empresa que ganhar a licitação chegar aqui nesses espaços e ter o quê? Olha, gente, a gente vai estar aqui, vai resolver os problemas, a Defesa Civil já vai indicar, ó, o problema daqui é o risco da talude ali cair, tem que fazer muro de arrime, tem que fazer um sistema de escoamento de água para não haver um sobrepeso, e aí tem a altura dos edifícios, porque talvez não vá dar para ser mais do que 2 andares, primeiro e segundo andar, não dá para ser o terceiro andar por causa que aqui é uma barreira, e aí vai. É tudo isso que tem que ser pensado antes de começar o projeto. Quando eu falo o projeto é construção, porque o projeto já existe desde 2013. A remoção de cobertura vegetal. A remoção da cobertura vegetal tem relação direta com outros fatores antrópicos. Antrópicos, ação do homem, tá, gente? Quando a vegetação é removida, o solo é exposto ao impacto das gotas de chuva das águas.
tá? Já vamos chegando a 1 hora. Lançada sobre ele, permitindo uma maior infiltração dessas águas nas encostas. Quanto maior a infiltração, maior a saturação do solo e, consequentemente, maior risco de deslizamento. Ou seja, se todas as pessoas fizessem um pouco mais de área verde nas suas casas, reduziria o fluxo de água subterrâneo e reduziria também a questão dos espaços com saturação, com risco de deslizamento. Plantação de vegetação de grande porte ou bananeira. Segundo o Bezerra, 2019, o efeito da vegetação na estabilidade de uma encosta pode ser tanto positivo quanto negativo, a depender das condições do solo e da vegetação. A atuação positiva da vegetação se dá principalmente devido à proteção que é conferida ao solo contra os impactos das gotas da chuva. A vegetação rasteira atua protegendo a superfície da encosta, diminuindo a energia das partículas do mesmo. Devido a essas características, algumas espécies de capim podem ser empregadas no controle de erosão. Mendes Júnior, 2019, avaliou os estudos de implantação do capim vertiver da contenção de uma erosão no município de Mata Redonda, Paraíba, a partir de ensaios granulométricos químicos de cisamento direto. Constatou-se o movimento da resistência do solo e erosão, atribuído à presença de raízes e a absorção de água por elas. Ou seja, nesse estudo comprovou que algumas plantas, como o próprio capim, podem ajudar a redução dos danos ambientais e risco de deslizamento de terra. As árvores, por sua vez, atuam interceptando ou dispersando as gotas por meio das folhas, que por vez também permite a ocorrência de evaporação das gotas antes que elas atinjam o solo. Outra parte da vegetação também pode contribuir para a estabilidade da encosta, como é o caso dos troncos e raízes das plantas, que atuam orientando a infiltração de água de maneira mais lenta e contendo as partículas do solo, dificultando o arraste. Bezerra, 2019. Além disso, a vegetação, quando de pequeno porte, pode vir conferir certa resistência à encosta, provocada pela associação das raízes do solo. A atuação negativa da vegetação na estabilidade de taludes, lembrando, o taludes é todo espaço de solo maciço ou rochoso em áreas inclinadas. Tá? Tem que ser inclinado. Se não for inclinado, não é talude. Está relacionada principalmente ao sobrepeso causado por árvores de grande porte e as características do tipo de vegetação plantada. Os principais efeitos desfavoráveis da vegetação são efeitos alavanca provocados pela ação dos ventos da copa das árvores, contribuindo para a desestabilização e para o tombamento das mesmas, resultando em uma força cessante transferida pelos troncos das árvores ao terreno. Tá? As quedas de árvores, por exemplo, podem, por isso que elas têm que ter uma poda recorrente. Efeito cunha, pressão lateral causada pelas raízes ao penetrar fendas, fissuras do solo ou rocha. Tá? Lembrando, estamos falando aqui do terreno 3 do programa Geopessoa Sustentável, página 81, 82 e 83, plano diretor de reassentamento e relocalização disponível no site da Prefeitura. É só vocês verificarem. Estamos fazendo a leitura aqui do documento do TCC da senhora bacharel em Engenharia Civil, Camila de Andrade Oliveira. Tá? O principal tipo de vegetação de grande porte associado à ocorrência de movimentos de massa é a bananeira. Segundo Alheiros et al. 2013, bananeiras são geralmente encontradas nos locais em que são registrados movimentos de massa. E aí aqui a gente vai ver muito aqui, bananeira lá embaixo, já, certo? E representa um grande perigo para as encostas. O efeito negativo desse tipo de vegetação se dá ao fato das bananeiras geralmente se instalarem sobre solos de baixa resistência, possuírem raízes curtas e armazenarem grande quantidade de água. De acordo com Alheiros et al. 2003, os tipos de vegetação mais indicados para a plantação em encostas são gramas e capins, que possuem raízes mais compridas, pequenas fruteiras, plantas medicinais e de jardim também são indicados. Outro tipo de vegetação que não deve ser plantada em encostas são mamão, coco, jambu, fruta-pão, manga, jaca e árvores de grande porte. Tá? E aqui a gente encontra exatamente fruta-pão. Eu vinha muito quando eu era criança, adolescente, vim pegar aqui fruta-pão. Fatores de vulnerabilidade. Segundo Alheiros et al. 2003, são fatores de vulnerabilidade a densidade populacional, a ausência de equipamentos públicos e de redes de infraestrutura viária, sanitária e lógica, e a tipologia das edificações. Por enquanto aqui não temos edificações, mas a gente pode usar os exemplos dos conjuntos habitacionais que foram construídos. Vista Alegre, Bela Vista, Satorino de Brito e o bairro São José.
tá? Que está diretamente relacionado à assistência fornecida à população em risco e à tipologia das edificações relacionadas a esse tipo de material, com quais as edificações foram construídas, sendo a alvenaria considerada o material mais resistente quando comparada a outros materiais, como a taipa de mão. Metodologias de mapeamento. O mapeamento de risco geológico geotécnico consiste na identificação de fatores de riscos, movimentos de massas que possam vir a causar danos materiais e à vida humana. Segundo Ogura, et al. 2007, os métodos de mapeamento de riscos geológicos podem ser divididos em heurísticos, determinísticos e estatísticos. Heurísticos, determinísticos, que é determinantes, e estatísticas, tá, gente? Um banco de dados que diz que isso normalmente acontece por causa disso, isso, aquilo, outro. Algum dado estatístico que diga que algo acontece por ter essa coisa, normalmente onde tem isso, tem as ocorrências. O método heurístico é o mais subjetivo, pois depende da experiência do julgamento de quem realiza o mapeamento, sendo realizado por meio de dados obtidos em observações de campo e da interpretação de mapas. O método determinístico utiliza métodos numéricos e depende da quantidade e da qualidade dos dados disponíveis. O método estatístico correlaciona os eventos e fatores por meio de análises estatísticas, dependendo assim com o método determinístico da quantidade e da qualidade dos dados. Ogura et al. 2007. Aqui nada mais quer dizer que o heurístico significa que a capacidade de interpretação, a boa qualidade profissional pode avaliar os riscos pela sua experiência e seus estudos, certo? A questão dos determinísticos é nada mais nada menos do que quais são as coisas que determinam certas situações. E as situações estatísticas aconteceu isso e normalmente isso acontece por isso. Exemplo, em uma determinada região acontece mais deslizamento de terra e em outras acontece mais escoamento de terra. O escoamento de terra é quando vai aquela lama, tá? Vamos lá, de acordo com o Ogura et al. 2007, página 41, os métodos mais empregados em áreas de risco são os heurísticos e os determinísticos, pois apresentam características mais simples e podem ser elaboradas mesmo sem dados estatísticos. Ao longo dos últimos anos, diversas metodologias de mapeamento foram criadas, aplicadas e aperfeiçoadas no Brasil. Dentre essas metodologias, destaca-se a desenvolvida pelo Ministério das Cidades em parceria com o Centro da Universidade de Estudos e Pesquisa sobre Desastres da Universidade de Santa Catarina, CEDEP-UFSC, e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, que foi amplamente difundida no país por meio da realização do curso de capacitação técnicos de gestores municipais de mapeamento e gerenciamento de risco de deslizamento em encostas e inundações, IPT 2007. Na metodologia do mapeamento do IPT 2007, em um primeiro momento, é feito o zoneamento da área de risco, que é iniciado com a pré-setorização da área, sendo observados alguns parâmetros básicos como declividade. É o caso aqui. A gente caminhou até ali, você viu a declividade do local. Declividade, tipos de processos atuantes, né? Por exemplo, os processos que vão estar aqui, o solo, a sobreposição, plantas, essas coisas, posição de ocupação em relação a encostas, a ocupação, qual vai ser a distância de lá, né? A ocupação, qual vai ser a distância da ocupação para aquele espaço ali que é a barreira. Em relação à encosta, a vulnerabilidade das edificações, aqui a gente pode usar o exemplo que os modelos vão ser dos conjuntos habitacionais já construídos pela Prefeitura Municipal de uma pessoa. Em seguida, realizado o cadastramento das situações de risco com auxílio de fichas de campo que contemplam a caracterização do tipo de talude, né? Talude, lembrando, os espaços de solo maciço, pode ser rochosos, terra, tal, desde que sejam espaços inclinados. Tem que ser inclinado, se não for inclinado não é talude. E aí, tipo de talude, tipo de material mobilizado, presença de lixo ou entulho, que aqui tem, né? Inclinação da talude, a distância da moradia ao topo ou da base da talude, certo? Tem que ser o mais longe possível dali, da base da talude. O prédio vai ter que ser o mais próximo da beira-rio, certo? E ali vai ter que fazer um muro de arrime. A presença de evidências de movimento junto às fendas, fraturas, fincas, degraus de abatimento, que a gente vai olhar aqui que tem, certo? A presença de evidências de movimento, né? Que a gente já falou, de água, de chuva, servido de esgoto, a vegetação, tipos e processos de instabilidade. Vegetação tem a questão das bananeiras, pé de coco, o frutapão. E tipos de processos de estabilização ocorridos esperados. Escorregamentos, quedas, rolamentos de blocos. Por fim, é feita análise de risco a partir de determinado grau de probabilidade de ocorrência do processo, analisado em uma escala que compreende os níveis baixo ou sem risco.
médio, alto e muito alto. A partir da análise de risco, é feita a setorização da área indicada e necessidade de remoção de algumas edificações. No caso aqui não tem edificação no momento, né, mas está previsto. Tá? Aqui tem a metodologia, mas vou pular. Além da metodologia de mapeamento desenvolvido pelo IPT 2007, outros métodos foram desenvolvidos em universidades brasileiras. No Nordeste, destacam-se os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Engenharia Geotécnica de Encostas, Planícies e Desastres, Universidade Federal de Pernambuco, GEGEP e UFPE. Tá? A partir de um convênio firmado em GEGEP, UFPE, Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Defesa Civil, SEDEC/MI, foi desenvolvida uma metodologia de avaliação de risco para os municípios do estado de Pernambuco, no qual são feitas análises de vulnerabilidade em que são associados indicadores de dimensões físico-ambiental e socioeconômica, cultural e de suscetibilidade e perigo, feitas a partir de informações geológicas, geotécnicas, geomorfológicas e uso de ocupação do solo. A classificação do risco é obtida a partir de uma maior matriz correlacionada aos graus de vulnerabilidade e suscetibilidade e perigo. Vou dar um exemplo bem simples. Esse aqui a gente pode olhar da seguinte maneira. É a ocupação do solo. Esse solo aqui seria qualificado como terreno mais amplo, certo? Um dos terrenos mais qualificados, que ele está fazendo essa medição aqui do terreno na página 88, 82, 83 de Plano Diretor de Assentamento e Relocalização. Ele conta daqui, ó, da Beira Rio, certo? Do lado da Cagepa, cruzamento ali, Avenida Beira Rio, Dr. Severino Procópio, Esperidião Rosas, só que do lado de cá, até a beira do rio e até a Flora Shopping. E aí o que acontece? Esse terreno ele não pode ser utilizado no total, certo? Tem que fazer uma preparação para que esse terreno possa ser utilizado essa parte mais para cá, próximo da Beira Rio, para as construções dos conjuntos habitacionais. Por quê? Porque infelizmente, como no próprio estudo aqui está qualificando, as construções elas têm que ser mantidas, elaboradas, o mais longe possível da talude. Talude, lembrando, é a parte do solo, certo? Maciço ou rochoso, de terra ou rochoso, mas tem que ser maciço em área inclinada. Tem que estar inclinada, que é o caso dali, e aí tem que ser o mais longe de lá. Se tem que ser o mais longe de lá, então automaticamente tem que ser o mais próximo da beira-rio para ver uma estabilidade. Só que aqui tem outras questões. Aqui tem tubulação de gás, aqui tem tubulação de esgoto, aqui tem tubulação de águas pluviais. Aí são todas essas situações que a gente tem que fazer uma análise. A Prefeitura Municipal de João Pessoa tem que reavaliar a questão desse terreno principalmente, tá? Lembrando, eu sou Luciano Anselmo, morador da comunidade Padre Hildo Bandeira, e estou lendo o documento de delimitação de área de risco da engenheira, certo? Camila de Andrade Oliveira, UFPB, certo? Ela é bacharel, ela passou e ela fez uma análise muito interessante utilizando dados da Prefeitura Municipal de João Pessoa, coisa que a Prefeitura Municipal de João Pessoa não pode contestar, certo? Uma informação fornecida por ela mesma, um estudo promovido de acordo com os dados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, tá? E aí vamos lá. No âmbito dessa parceria foram desenvolvidos um trabalho de Henrique, 2014, Silva, 2016, Freitas, 2016, Mantovani, 2016, que realizaram respectivamente o mapeamento de risco de deslizamento e erosão do bairro de Európolis, município de PE, Pernambuco, né? Município de Abreu e Lima, Pernambuco, os movimentos de massa e inundações dos municípios de Moreno, Pernambuco e Camaragibe, Pernambuco. Apesar de ainda serem amplamente empregados de acordo com o BZ 2019, os métodos qualitativos tendem a ser substituídos por métodos quali e quantitativos, que, associados a técnicas quantitativas ao processo de análise a partir de atribuição de valores aos fatores de riscos identificados. No Plano Municipal de Redução de Riscos de Natal, 2008, é descrita a metodologia de classificação de risco quali e quantitativa empregada no município de Rio Grande do Norte, em Natal, Rio Grande do Norte, na qual são atribuídos pesos que variam de 1 a 5 a cada processo gerador de risco identificado, sendo eles desgelamento de solo, dunas, quedas de barreira, QBA, carreamento de lixo, CIS, CLI, erosão vossorosa, assoreamento, inundação macro, alagamento pluvial micro, AP, ocupação irregular de faixas de domínio, OIR, a área de preservação permanente, APP. Cada peso atribuído correspondente a uma escala de risco sem risco, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Após a atribuição de pesos aos processos de análise e índices de risco, IR, é calculado a partir da equação apresentada na figura
né, na figura 15, enquadrado na escala de apresentação. Essa escala aqui, ó, certo? Que é essa escala aqui que a prefeitura usa também para verificar essa questão dos riscos desse terreno aqui apresentado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. E aí o que acontece? É outro exemplo de abordagem quantitativa na explicação da classificação de risco e movimentos de massa e desenvolvimento por Soares e Pereira em 2017, que elaboraram uma metodologia de mapeamento geológico e geotécnico de deslizamento para o município de João Pessoa. Agora vamos falar de João Pessoa, viu? Espero que o celular não descarregue. Na qual o grau de risco é obtido a partir da soma de pesos atribuídos aos parâmetros analíticos de metodologia IPT 2007. Segundo Tominaga et al. 2015, a utilização de SIG na utilização nas últimas décadas resultou em novas abordagens de estudos de perigo e na previsão de áreas instáveis, sendo esses métodos divididos em empíricos, probabilísticos e determinísticos. Os métodos empírico é prático, tá? Utilizam a distribuição de cicatrizes recentes e de depósitos associados como indicativos de futuras instabilidades. Lembrando que estabilidade é algo que não está estável, algo que pode em qualquer momento ruir. Valendo-se de dados pluviométricos, geotécnicos e do tempo e do terreno de mapas geológicos e geomorfológicos para a determinação da distribuição espacial e temporal de evento de perigo. Tominaga et al. 2015. Os métodos probabilísticos utilizam bases estatísticas de determinação de futuras instabilidades, necessitando de bancos de dados, extensos de observações ou ensaios de campo que indiquem os fatores responsáveis pela ocorrência dos eventos de perigo que possam vir a ocasionar eventos futurísticos. E aí aqui a gente foca na seguinte situação. Quando a gente fala sobre os problemas da comunidade Padre do Bandeira, eles qualificam que vai haver uma enchente onde todas as outras comunidades vão sofrer com isso. Só que nem toda comunidade sofre com inundação, nem toda área sofre com inundação. Então as políticas públicas que foram feitas agora não reduziram drasticamente as inundações. Bairros nobres tiveram problemas com inundações exorbitantes e as outras comunidades não. Ou quando tiveram foram casos muito poucos, tá? De apenas alguns poucos alagamentos. Lembrando que alagamentos e inundações são coisas diferentes. Alagamentos é menor, inundação é uma água muito alta. Os métodos probabilísticos utilizam estatísticos. Os métodos deterministas utilizam método matemático que descrevem processos e leis físicas relacionadas a ocorrências de eventos de perigo. Um exemplo desse tipo de método é a adoção de modelos de estabilidade de taludes. Lembrando, taludes são os espaços de terras que ficam em áreas inclinadas, tá? Todo espaço de terra fixo que fica em espaços inclinados. E aí, um exemplo desse tipo de método é a adoção de métodos de estabilidade de taludes para determinação do grau de perigo por meio do cálculo do fator de segurança. Tominaga et al. 2015. Eita porra! Alfradique 2019 realizou uma análise do conteúdo e das metodologias empregadas em planos municipais de redução de riscos, os PMRR, tá, gente? É muito interessante a gente focar os PMRR. A Defesa Civil tem a obrigação de avaliar esse terreno aqui, por mais que ele não esteja habitado, mas ele vai ser uma futura área de habitação, tá? Já para, por exemplo, fazer algum laudo dizendo a impossibilidade de uso desse espaço para atividade de moradia. E aí vamos lá, tá? Lembrando, com base ao PMMR, tá? Plano Municipal de Redução de Risco, PMMR, elaborado em 2004 e 2009, disponibilizados em uma plataforma digital do Ministério das Cidades,